Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Hoje eu vou receber o Felipe Brasil, meu parceiro de livro, As Cartas Ciganas e os Orixás. Daqui a pouquinho. Oi, Kátia, boa noite, pessoal. A minha primeira live do ano. Oi, tudo bom, gente? Eu vou receber o Felipe, autor deste livro aqui, ó, Zé do Laço. Também coautor comigo, olha, As Cartas Ciganas e os Orixás. Ele é um cara que tem um currículo extenso. Boa noite, gente. Cadê a família Teia aí? Olha aí, ó. Felipe Brasil, vou convidar agora. Oi, Guilherme, boa noite, gente. Deixa eu convidar aqui o... Você não tem pedido. Ai, tô ficando doida, peraí. Aqui, não há pergunta. Gente, tô fazendo no lugar errado. Peraí, Teia. Pronto, não tô acreditando. Pronto, gente. Deixa só o Felipe entrar para vocês verem. Ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é coach, ele é dirigente do Templo Espiritualista Aruanda. Só estou esperando ele entrar. Já é o terceiro livro dele, gente. Tem evento em abril lá na casa dele, que é uma casa maravilhosa. Só estou esperando o Felipe. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Né, o Felipe com a esposa dele. Né, a casa dele é maravilhosa. Olha aí que bacana, gente. Eu não sei, cadê Felipe? Boa noite, Alessandra. Tenho certeza que já está até marcado, gente. Já li a metade do livro, mas a minha vida é uma correria. Não consegui terminar de ler esse livro. É uma delícia, explica. Eu não quero dar spoiler, né? Que é melhor o Felipe falar. Oi, Felipe, cadê você? Ué, pronto. Felipe, vê se você consegue entrar, meu bem. Oi, Guilherme. Gente, olha aqui o Guilherme, o homem do dinheiro. Se vocês quiserem investir, falem com o Guilherme. Oi, Felipe, boa noite, tudo bom? Olá, Tânia. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu só falar aqui, olha aqui, gente. Felipe Brasil, ele é psicólogo, mestrando em psicologia social, especialista em psicologia transpessoal. Possui MBA em gestão pela qualidade total, MBA em educação corporativa e MBA em gestão de recursos humanos. Precisava tudo isso? Também é terapeuta holístico, coach, consultor de RH e desenvolvimento humano. Como médium, atua na Umbanda há mais de 25 anos, sendo um estudioso e pesquisador da religião. Atualmente, Felipe é sacerdote e dirigente, não está escrito em dirigente por minha conta, do Templo Espiritualista Aruanda, fundado em 2012. É autor do livro Sobre o Céu de Aruanda, que eu já li, gente, imperdível, e coautor As Cartas Ciganas e os Orixás. E aí, Felipe, terceiro filho, me conta, como é que é tudo isso? Bom, primeiro, agradecer a Tânia pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A Tânia é uma grande incentivadora do trabalho. Ela lá atrás, antes das Cartas Ciganas, que foi o primeiro livro nascer, ela foi aluna do Doutrina de Umbanda. A gente fez uma turma aí no espaço da Tânia, e ela falou, não, a gente tem que transformar isso em livro, tal, não sei o quê. E aí nasceu As Cartas Ciganas e os Orixás, pelo incentivo dela. E aí já existia o projeto já Sob o Céu de Aruanda, mas eu procrastinei durante muito tempo. E aí veio o terceiro filho, o quarto já está sendo gestado, né, para lançar. E o Sob o Céu de Aruanda, em algum momento, vai ter volume 2. Eu acho que até talvez um terceiro volume vai acontecer. E agora, o filho do momento, deixa eu puxar para cá, é o Zé do Laço, A Consagração do Boiadeiro, pela editora Aruanda. Eu posso dar um pequeno spoiler? Pequenino. Pode perguntar. Né, gente? O que vocês vão encontrar aqui, né? Como é que funciona uma casa, né, espiritual da Umbanda, pela ótica espiritual? Fala aqui de obsessão, fala das nossas culpas, das nossas mazelas. Eu não quero falar muito, né, para não estragar a surpresa do livro. Mas, gente, tá... Olha aqui, já li a metade. Olha aqui, gente, não tive tempo de terminar. Né? Então é uma delícia, gente. Eu super recomendo Sob o Céu de Aruanda também, que a gente aprende sobre a espiritualidade mesmo, né? Porque eu tenho a sensação às vezes, Felipe, ainda mais você que é dirigente de uma casa de Umbanda, parece que a espiritualidade está lá longe, em algum planeta longe da gente,
né? E a gente esquece que eu sou espírito, você é espírito, a galera que está aqui, nós somos a espiritualidade em ação. Eu sempre falo isso. Você concorda com esse meu pensamento? Não concorda? Qual é a tua visão, Felipe? As pessoas veem a espiritualidade como algo muito fragmentado, né? Algo fora, quando na verdade a espiritualidade está aqui dentro, né? Cada um de nós nascemos aí com a centelha divina e a gente busca um Deus fora, e o Deus que habita em mim está onde? O meu coração é o altar particular, é o meu gongá. Não adianta, é o que eu às vezes comento, né, e que os livros dizem, como que eu incorporo um caboclo, como que eu incorporo um preto velho, se o meu gongá está tão cheio de mazelas, tão cheio de sentimentos negativos? O que eu estou cultivando? Se o Cristo hoje viesse, se Oxalá, né, Ogum, Oxóssi viesse, batesse a sua porta e adentrasse seu coração, ele estaria habitável? Ou ele está com tanta... Hoje o pessoal usa o termo no momento que é o ranço. Você está tão contaminado de ranço. Será que é um lugar, efetivamente, para essa espiritualidade? É claro que quando eu estou no terreiro, Tânia, eu, você e todos nós somos muito falhos. A gente sente raiva, a gente fica chateado, nós temos altos e baixos. Mas o grande desafio na encarnatório é como que eu faço para me manter em alta. Como que eu coloco minha vibração lá em cima. Porque os guias espirituais, a nossa família, a nossa ancestralidade, seja o nome aplicado, o que acontece? Eles torcem por nós desde o início. Eles falam, vai lá, reencarna que eu estou aqui do outro lado e eu vou dar a mão sempre a você. E a gente acha que a espiritualidade se afasta de nós. Não, nós que nos afastamos deles. E muitas vezes no terreiro, o que acontece? Nós, dirigentes espirituais, por orientação da espiritualidade maior que dirige aquela casa, o guia-chefe responsável, recomendamos algumas vezes os preceitos, resguardos, porque a minha energia está aqui, muito terra a terra, né? Nesse planeta onde a gente está polarizando por conta de política, discutindo se eu devo ou não tomar vacina, né? Tudo isso nos atravessa o social. E a minha energia cada vez mais ela desce. E quando o guia vem lá da Ruanda, quando ele está num outro plano espiritual, o mentor vem de nosso lar, não importa de onde ele venha, ele tem que fazer um descenso, né, Tânia? Ele tem que descer aí de uma escadaria vibratória para me encontrar. Será que, vamos pensar que ele está lá no 50º andar, será que eu consigo subir 2 andares para facilitar o encontro? Será que minha missão de me tornar diariamente uma pessoa melhor, isso ajuda essa conexão? Porque tem gente que fala assim, eu não sinto meus guias espirituais. Né? Faz uma prece, com certeza ele vai estar recebendo, vai estar acolhendo. O Pai José fala muito que o que vale é a intenção e a fé depositada no propósito. Gente, que lição, né? Você é um dicionário, né? Absurdo, assim, que você passa tantas lições pra gente de uma maneira tão simples, né? E a gente tem vivido momentos muito difíceis, né, Felipe? Né? É tudo, né? É pandemia, é crise, é desemprego, é desespero, é solidão, é depressão, né? Entrou aí o Oráculo Sete Chaves, que é um macumbeiro, assim, um dos também. Mas é um exercício a gente olhar para dentro e perceber, hoje eu não estou bem, né? O que eu posso fazer? O que eu estou disposta? Se eu estou disponível, né? E a espiritualidade, como você bem falou... Oi, Márcia Barreto. A espiritualidade... Um beijo para Marcinha. Né? Super, né? Uma grande terapeuta também. E a espiritualidade está sempre aqui com a gente, né? A gente, com as nossas mazelas, né? A gente se afasta. Ou por medo de compromisso... Medo de ver espírito, de ver fantasma, medo de estribuchar. É tanto medo que a gente inventa, né, Felipe? Você como um grande terapeuta, um grande psicólogo, né, que acaba inviabilizando e fica difícil também essa conexão com a nossa espiritualidade, né, Felipe? Com certeza. Assim, Tânia, você toca num ponto nevrálgico, né? Que é medo de espírito. Como assim? Se nós somos espíritos, o que nos difere é que nós estamos vestindo a roupa de carne. E aí, assim, nós, seres encarnados, somos almas. Só para distinguir uma linguagem para facilitar. Mas nós somos seres espirituais no plano físico. Né? Então, não deveria haver essa cisão. Né? É muito louco. Né? Eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso para o canal, perguntando assim, como que você é um bandista e tem medo de espírito? Como que você, oraculista, tem medo de espírito? Se você chama pela cigana, chama por Santa Sara para estar amparando sua mesa de jogo, que medo é esse, gente?
Olha a Kátia Lobianco, eu tenho medo de barata, e é isso, né, gente? Né? Eu acho que a gente tem medo, né, de assumir o compromisso com a espiritualidade. Eu tenho essa coisa, não é o espírito do outro, né? Eu posso estar enganada nesse sentido. Mas como você falou, né, e eu aprendi na sua aula, que eu fui sua aluna, né? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né? E eu trouxe isso para a minha vida. Olha, Márcia Barreto, seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, né? E eu quero ser útil, né? Apesar das minhas falhas, apesar de eu escorregar de vez em quando, que, né, faz parte da caminhada. Mas é isso, eu acho que eu trouxe essa lição que a definição da Umbanda, a manifestação do espírito para a prática da caridade. E o que é a caridade se não ser útil? Né? Ser útil com pessoas, ser útil com os animais, ser útil com o planeta, ser útil para mim mesmo. Né? E você é um cara muito caridoso, você, a Ju, sua esposa também, né? A coisa de ser útil. Né? Se eu não puder ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar. Né? Você tem isso? O que você passa para os teus alunos? Como é que é isso? Assim, a questão da caridade também que você coloca, ela é um fator que, quando a gente vai ao terreiro, né, numa escola espiritual, a gente ali aprende alguns valores. O maior desafio ali, a gente tem um exemplo na Umbanda dos guias espirituais que estão ali falando, que estão ali aconselhando. O meu maior desafio, o médium acha muito que, vou para o terreiro, vou incorporar lá o Exu, a Pombagira e vou fazer a caridade. E é um ledo engano, eu não faço caridade nenhuma. Eu aprendo a ser caridoso. Porque quem faz a caridade é a entidade. Ele está me oportunizando ao eu incorporá-lo, de eu incorporar os valores dele, aprender mediante as mensagens que ele transmite pelo médium, que é o medianeiro daquela comunicação. E o meu maior desafio é quando eu saio do terreiro colocando tudo aquilo em prática, em especial a caridade. A caridade é o amor em exercício, né? Quando a gente olha a caridade, do que adianta eu estar todo dia numa casa espiritual e não ser uma pessoa melhor, não ser uma alma caridosa, não ser uma pessoa mais humilde, né? Sabe? Tem pessoas que falam assim, frequentam a religião, mas não conseguem se espiritualizar, porque são coisas muito distintas. Se o meu corpo é o templo redivivo, como que eu faço para fazer? Como que eu incorporo um caboclo se eu não consigo incorporar disciplina no meu dia a dia? Como que eu trabalho com preto velho se eu não consigo trazer valores como humildade, resignação, me libertando das amarras do ego? E aí, diariamente, os guias, pacientemente, eles vão ensinando isso. As pessoas, hoje a gente tem na Umbanda a possibilidade de alguns dirigentes, me incluindo nessa história, de falarmos sobre Umbanda, ensinarmos, darmos aula sobre o assunto, mas as aulas elas são meramente informativas, porque a formação está no dia a dia do terreiro, na Umbanda pé no chão. Sempre os guias ensinaram, mas é aquele ensinamento do mestre. Ele não está dizendo o que ele está ensinando. Anota aí que isso é matéria de prova. Não é por aí. Né? Você vai absorvendo, você vai tendo uma escuta ativa e observando. Então, quando a gente pensa na prática da caridade, eu sempre convido o médium a pensar: o que o vovô que você se consulta, Tânia, orientaria nessa situação? O que o marinheiro que eu trabalho, né, que eu sirvo a ele, o que ele recomendaria nesse caso? E aí eu vou colocando em prática, eu vou me harmonizando, porque eu preciso estar em harmonia para estar um pouco mais suscetível a ouvir o direcionamento da espiritualidade maior. Antes de repassar a palavra, vou só convidar o pessoal para compartilhar, para marcar os amigos e colocar aí a hashtag quem é da família Teia, que eu não falei no início, hashtag família Teia, quem é da hashtag da família As Cartas Ciganas, né? De qual família você é, qual egrégora você pertence. Nós somos uma grande egrégora, né? Dessa egrégora terrena. Mas coloca aí para a gente saber quem está nos acompanhando. Isso, gente. Agora, Felipe, né, já é o seu segundo livro que você psicografou, né? Como é que é isso? O que eu quero perguntar em termos práticos? Você acorda com o texto pronto, que acontece comigo? É uma vontade? Você é tomado como Chico Xavier, senta, abaixa a cabeça e escreve? Como é que é o seu processo de psicografia?
Tá, excelente pergunta. O que acontece, né, Tânia? Chico Xavier, ele era um médium missionário. Então, assim, Chico ele veio com várias mediunidades. Chico chegava ao ponto de psicografar com as duas mãos ao mesmo tempo e psicografando em idiomas diferentes, né? E às vezes fazendo uma interação. Existiam situações que Chico estava psicografando de forma mecânica, a psicografia mecânica, e ele estava desdobrado no plano espiritual e até no nosso lar, e dando uma psicografia no plano espiritual de um plano mais evoluído. Então, Chico, tiveram livros que Chico psicografou capítulos pares de um livro, e Valdo Vieira, que era o seu parceiro na época, psicografava os capítulos ímpares e depois juntavam. Então, era uma mediunidade muito aquém da nossa. A minha mediunidade, dentro do processo de psicografia, né, a psicografia há um entrosamento. Voltando a Chico, André Luiz não psicografou de primeiro. Ele ficou uma temporada, 2, 3 anos ao lado de Chico, se ambientando a energia, vendo a forma de trabalho para isso acontecer. Eu comecei a psicografar quando eu iniciei meu desenvolvimento mediúnico com o Pai José. Assim, quando eu estava com uns 3, 4 anos no início da caminhada umbandista, algumas mensagens ali, mensagens de incentivo. E o processo da psicografia, em alguns momentos, me vem a cena pronta e eu descrevo aquela cena que eu estou visualizando. Assim, vem algo pronto. Tem situações que, à medida que eu vou embalando e escrevendo, vão vindo as cenas e às vezes eu me percebo ali assistindo aquela cena, tendo as percepções daquela cena. E apesar, né, de livros como o Sob o Céu de Aruanda, que a entidade principal do livro é o Pai Tomé das Almas, é uma entidade que eu não trabalho, que até então, quando eu psicografei, eu nunca nem tinha conhecido ele na Terra, em terreiro nenhum. E quem dita para mim, quem traz a intuição é Pai José, que é o meu mentor espiritual, porque se torna mais fácil e límpida a comunicação, até mesmo porque eu psicografo direto no computador. Eu paro, faço uma respiração, coloco uma musiquinha para ambiente para tocar, para eu me isolar um pouco dos estímulos externos e começo a escrever. Tem dias que flui super bem, né? Você escreve um capítulo, 12 páginas, mas tem dias que você senta, começa e demora um pouco e às vezes você escreve 3 páginas, né? Às vezes você dá uma parada, às vezes você tem que pausar por algum motivo. Quando eu pego um livro, eu gosto de ir do início ao fim, mas nem sempre é possível. Então, o Zé do Laço, ele nasceu durante, um pouco antes da pandemia começar, né? E quando a gente lançou o Sob o Céu de Aruanda, eu estava terminando o Zé do Laço. E logo na sequência eu emendei escrevendo, começando uma psicografia, que é o Mariazinha, que é um nome provisório que a gente está dando, que é um livro também por Pai José, mas com o espírito da Mariazinha trabalhando nele, que traz também outros assuntos, vai abordar questões como desencarne infantil, como a falange da Ibejada, os semirombas, e aí já traz uma outra história. Pai José vem trazendo esses espíritos. Em alguns momentos eu noto que o Zé do Laço estava ao meu lado psicografando, falando, mas Pai José estava ali para trazer a retaguarda espiritual. Tem guias da psicografia do Zé do Laço, tem algumas entidades que aparecem compondo a história. O Zé do Laço, seu Birajara do Peito de Aço, que é uma entidade muito presente no livro, e aconteceram situações de um dia eu notar seu Birajara dentro do TEA, numa gira de caboclo, trabalhando. Eu já sabia que aquela entidade frequentava o astral da casa. Há pouco tempo, uma outra entidade que no Sob o Céu de Aruanda aparece, e eu não tenho nenhum médium atualmente trabalhando no TEA, é o Aimoré. E eu, quando eu percebi o caboclo Aimoré no TEA auxiliando numa desobsessão. Então, essas coisas vão acontecendo e você vai percebendo que a espiritualidade... Pai José fala que é muito mais simples do que a gente possa pensar. A gente vê sempre a espiritualidade como algo muito distante, muito longe. Ele fala, gente, incorporar é fácil, né? Se vocês aprenderem a se comunicar conosco, vocês vão ver que a gente sempre está por aqui. É claro que com isso as pessoas às vezes podem cair num engano e achando que o guia está à nossa disposição. Não é por aí. O que é do homem. Tipo, os tropeços, os erros e os acertos fazem parte da nossa Constituição. E o guia está ali para me amparar, falar, olha, não vai por aí. Mas se eu escolher aquele caminho mais torto, ele vai me acompanhar. Talvez ele tenha que se afastar um pouco, porque
nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Gente, e você descrevendo o teu processo, né, de psicografia, acontece a mesma coisa comigo, né? Porque um escritor, né, ele bola o diálogo, né? Ele bola a cena. No teu caso, no meu caso, a cena vem pronta, o diálogo, eu só estou ditando o que os personagens na minha cabeça, na minha tela mental, estão conversando, eu só estou ali ditando. Que interessante, né? Então, eu sinto que de alguma forma, né, eu também estou sendo preparada, né? Já vou para o meu 11º livro, então, né, tem isso, né? Porque quando vem, e é muito curioso, no processo, não vou dizer mediúnico, mas vou dizer mediúnico, meu último livro eu estava andando na rua, veio ele, pá! Foi uma coisa assim, sabe? Eu tive que parar num negócio de mate, escrever, me dar uma caneta num guardanapo, escrever, para não perder. Eu entrei quase que num transe, né? E veio o livro pronto na minha cabeça. Eu acredito que isso também, a estrutura do livro vem pronto. Isso deve acontecer, né? Então a gente está a serviço, né? Oi, Cigana Eva. Então a gente está a serviço da espiritualidade, do jeito que ela vier, né? Sim, a gente tá, o telefone toca de lá para cá, já dizia sabiamente Chico Xavier. Então, tem situações que a história vai por um caminho que é diferente. Se eu, Felipe, pessoa física, eu conduziria por uma outra direção. Mas eu tenho que seguir o que o guia está falando. No livro atual, né, que eu estou psicografando, teve uma hora que eu falei assim, ai, Pai José, é isso mesmo, porque parece que a história está num remanso, está um pouco lento. E ele falava calma, né, para eu seguir o que ele estava orientando. E aí o livro dá uma virada. Aquilo então fazia parte, porque eu não recebo, às vezes, ele não me dá todos os capítulos de uma vez, né? Ele vai dando de pedacinho em pedacinho. E aí eu vou vivendo aquela história com ele. E tem cenas que são muito marcantes, né? O Sob o Céu de Aruanda tem uma das cenas que é a principal, né? Eu tive quando... E tem um lance também, Tânia. Eu escrevo o livro, eu sou médium consciente, eu sempre coloco isso, mas tem vezes que eu não lembro, não me recordo da história. E eu sou uma pessoa que, enquanto psicólogo, o cliente senta na minha frente, eu sei toda a história que ele contou. Eu tenho uma boa memorização. Só que no livro as pessoas às vezes postam. Tem uma dirigente que é a mãe Rosana, ela sempre posta trechos do livro na página dela. Eu falo, gente, isso saiu do Sob o Céu de Aruanda? Eu fico me questionando, e aí vou lá, cato para ver. Há pouco tempo eu reli o livro, e aí eu tive a experiência, que foi uma experiência ímpar para mim, foi ouvir o audiobook do livro, extremamente bem feito, né? E aí, de vez em quando eu volto a escutar, e tem uma das cenas no Sob o Céu de Aruanda, cenas que me marcam, né, que são marcantes para mim, é a cena do caboclo Tupinambá na cachoeira, quando ele surge na cachoeira, o nome do capítulo Tupinambá é quem vem para ajudar, alguma coisa assim. E tem a cena, e tem uma das cenas que é seu Cancarro das Almas destruindo um antro das trevas. E no Zé do Laço, né, tem uma das cenas que eu gosto, né, que foi uma cena muito marcante, é uma das cenas no umbral, quando a caravana de Maria surge no umbral para promover um resgate junto com o seu Zé do Laço e os boiadeiros. Então tem cenas que vão marcando ali, e fora, quando a gente entra, né, nós temos uma facilidade, devido ao nosso plano físico que nos encontramos, é muito mais fácil eu descrever um umbral do que eu descrever uma colônia espiritual. Porque o umbral é um estado de espírito nosso. Então é mais fácil, a nossa sintonia, o umbral está aqui, gente, é um palmo do nosso nariz. Então, o nível de detalhe que ele vai trazendo ali na história, ali eu me senti muito envolvido também pela vibração, pela energia. Vou dar outro spoiler. O Zé do Laço começa no umbral, tá? Só vou dizer isso. Já começa ali, pá, no umbral, né? E como a gente cria, eu acho que a gente cria o nosso umbral e a gente cria a nossa colônia. Essa parte é ótima da destruição do trabalho, né? Essa coisa do... E aí eu vou puxar um pouquinho, gente, pro teu lado, psicólogo, né? Terapeuta. Como é importante o autoconhecimento? Como é importante a gente reconhecer o que a gente está sentindo, né? Dar um nome àquilo que a gente está sentindo. Como é bom a gente reconhecer a nossa ação ou a nossa reação diante de um evento, de uma circunstância.
E como tá difícil as pessoas perceberem, se auto-perceberem, né? Porque eu penso, né, que se eu me percebo, fica mais fácil perceber a espiritualidade. Tô errada? O que você acha? Eu concordo plenamente, cara. Tânia, eu vi a Kátia aqui escrevendo, né? Tânia, assim, nós temos muitos pontos cegos. E nós temos um aspecto que é o aspecto sombra, que a psicologia vai falar, principalmente a psicologia junguiana. E a gente tem o hábito de repelir a nossa sombra e querer enterrar o nosso ego. Quando, na verdade, eu preciso transcender a sombra e integrar o meu ego. Porque se eu estou encarnado é porque eu tenho um ego. E esse ego é o Felipe, é o aqui e agora. E eu, quando reencarno contra o Felipe nessa encarnação e você contra a Tânia, a gente vem para transcender os nossos aspectos negativos. A reencarnação é a dádiva para isso. E eu preciso me autoconhecer. O processo reencarnatório é um processo de autoconhecimento, de autoburilamento. Assim, eu estou em constante transformação. E tem gente que, infelizmente, tem e professa a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E quando a única certeza que eu tenho é que hoje o Felipe que acordou não é o mesmo daquele que está aqui agora, 21 horas, falando para vocês. Porque eu fui atravessado por tantas coisas. Hoje eu atendi o dia todo. Quantas histórias eu escutei? Quanto aquilo me modificou? Ninguém entra no mesmo rio por 2 vezes. Você pode passar o dia no rio, mas cada gotícula de água que passa por você não é a mesma. E no grande rio da vida, que os espíritos falam que o objetivo é chegar ao mar, a gente precisa aprender a contornar os obstáculos que surgem, porque os obstáculos fazem parte da encarnação. É o processo pedagógico, espiritual para o nosso crescimento. Então eu preciso aprender. A cachoeira ela faz o quê? Ela vai contornando as pedras até ela chegar e se integrar ao mar e ser um só. O mar é a imensidão, é Deus, é a espiritualidade, é o todo. Então eu preciso aprender isso ao longo da minha caminhada. A abordagem psicológica que eu sigo é a psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal ela contempla o aspecto espiritual, mas não o espiritual associado a uma religião, e sim o espiritual no sentido do ser integral, porque nós somos seres espirituais. Quando eu penso no homem, o homem é mente, corpo e espírito. Então eu preciso tratar de forma sistêmica. Não adianta, muita gente vai para o terreiro, exemplo, né, Tânia? Bebe a vida toda, aí eu quero deixar de beber. Você levou 10 anos se viciando e bebendo. E você acha que em uma sessão, em uma jogada de carta, vai ficar tudo resolvido. É o processo da cura. E isso também acontece muito no dia a dia. Né? Tudo na vida é um processo. Né? É um processo de autoconhecimento, reconhecer em mim as falhas que neste momento eu estou disponível para tentar melhorar, né? Tem coisas que eu não quero mexer ainda, né? Reconhecer, né, a minha sombra, né? Que a gente fala tanto da sombra, né? Eu tenho que ter muito cuidado com a minha raiva, né? Eu tô sendo filha de Iemanjá, né? Toda mas por dentro às vezes eu fico com muita raiva, né? Embora eu não demonstre, mas eu reconheço. Né? Porque eu acho que o fato de eu estar com raiva não me dá o direito de eu sair espalhando, né, o meu ódio. Então eu contenho, né, a minha raiva. Em falar em conter, gente, já que nós estamos falando desse livro maravilhoso, Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro, quem é do baralho cigano, gente, olha aqui, ó, é o chicote, a carta 11 do baralho cigano. Né? Que é isso, é a luta, é o empenho, é correr atrás daquilo que você quer, as intenções, né, de você laçar, né, seus objetivos. Eu tenho o objetivo de escrever um livro, eu tenho o objetivo, né, de me melhorar. E o chicote no baralho cigano faz isso. Né? A intenção que me leva a tomar uma atitude para que eu atinja um objetivo. Né? Então, fica aí só para não fugir tanto assim do baralho cigano. Deixa eu te falar, como que as pessoas compram o Zé do Laço? O Zé do Laço ele pode ser adquirido pelo Bazar do TEA. Basta mandar uma mensagem, eu vou pedir o pessoal que tem no meu apoio para colocar o número do TEA Fone. É só mandar um zap. O valor dele é R$ 39,90 para retirada lá no TEA e R$ 49,90 para entrega em qualquer lugar do Brasil.
Uma outra possibilidade, e quem comprar conosco, eu tenho a oportunidade de fazer uma dedicatória e mandar em nome da pessoa. Mas também vocês podem adquirir pela Amazon, pela editora Aruanda. Ainda vão sair as versões do livro, Tânia, em e-book, e ainda vai ter a versão do livro em audiobook. Então, também tem... O Sob o Céu de Aruanda já está em audiobook pelo site da Coma Livros. É uma oportunidade bem legal também de conhecer essa versão. Você falou da Carta do Boiadeiro, e aí, se me permite, né, da Carta do Chicote, onde tem o boiadeiro, e eu fiquei aqui, né, pensando, com base no que você falou, que boiadeiro é aquele que nos traz o pulso firme para tomar as decisões. Boiadeiro é aquele que nos ajuda a romper, né? Porque pensa no boiadeiro, ele vem desbravando. Imagina, hoje no Brasil, as estradas já são um problema. Agora você imagina nesses grandes rincões do Brasil, você tocar uma boiada de um estado para um outro, né? E olha quantas coisas eles tinham que atravessar, todas as intempéries do caminho. O boiadeiro é o caboclo de couro, é o filho da terra. Por isso que em algumas casas, principalmente nos candomblés de caboclo, né, nas casas de Angola, o boiadeiro traz uma bandeira do Brasil. O boiadeiro faz muita louvação à terra. Né? Os pontos de boiadeiro são toadas, né? São lamentos. Né? As giras de boiadeiro são giras dançadas, muitas vezes, né? Onde você tem um samba de caboclo acontecendo ali e boiadeiro dançando, laçando. O laço mostra o pulso firme e forte do boiadeiro. O boiadeiro é aquele que nos inspira a força e, ao mesmo tempo, a coragem. E aí, eu sempre falo que nunca nos falte a fé e a coragem para romper as barreiras e as amarras do caminho. Então, o boiadeiro é quem traz isso, quem quer se conectar a essa energia de boiadeiro, né? Ele é um entrecruzamento das vibrações dos orixás Oxós e do orixá Ogum. E eles trazem essa força para o dia a dia. Então, o boiadeiro é uma falange. E quando está chegando no terreiro, quando a gente começa a cantar os primeiros pontos para evocar a falange, parece que o estouro da boiada está acontecendo, aquela manada está chegando no terreiro, aquela boiada inteira está ali chegando e eles vêm com muita força para trabalhar. Deixa eu só falar em espanhol rapidinho. Nato, este é Felipe, um grande dirigente de Umbanda. Um grande amigo meu, te vou levar lá em sua casa quando volveres a Rio, tá? Então, até me perdi, fui falar com a Nata, até me perdi. É tão rico, né? E eu queria falar de uma única experiência que eu tive com um boiadeiro, né? Porque eu fui numa casa de Umbanda e era dia de boiadeiro. E a médium era linda, que linda que era a médium, né? Aí o boiadeiro, assim, eles são sérios, assim, né? Assim, né? Pelo menos, né? E eu falei, como é que é o seu nome? Josefo? Josefa, não, eu sou homem, Josefo. E aí ele falou uma coisa tão interessante, ele falou assim, eu sou um poeta. Olha que lindo, né? E ele me deu uma chicotada. Boa noite, querida. Ele me deu uma chicotada, o que ele falou assim? Trabalho? Não, trabalho é sustento. Não é diversão, procura outra diversão, porque como eu amo o meu trabalho, eu trabalho em excesso, né? Mas foi uma chicotada que ele me deu, que eu entendi, trabalho é sustento, não é diversão, né? Mas me deu um abraço gostoso, assim, forte, eles são fortes, né? Foi a única experiência que eu tive com o boiadeiro, mas ele me passou uma segurança, sabe? Tem que ter muita segurança para segurar, né, um chicote, laçar o que quer e desbravar as matas e os caminhos por aí. E eu fiquei absolutamente encantada com esse boiadeiro, né? E no TEA tem gira de boiadeiro? Boiadeiro nem toda casa, Tânia, é legal também explicar isso, que nem toda casa de Umbanda tem momentos específicos para boiadeiro. Algumas casas, os boiadeiros, como não tem um momento próprio, eles se manifestam, na grande maioria das vezes, nas giras de caboclo, sendo chamados de caboclo de couro. Então, às vezes, pode acontecer de algum boiadeiro se manifestar durante a gira, é um boiadeiro que ele está chegando. Só que no TEA, né, na minha raiz de santo, como a gente diz, na casa onde eu me desenvolvi, para mim, boiadeiro era uma linha comum que toda a casa tinha. Só muitos anos depois que eu descobri que não era assim. E eu, desde cedo, trabalho com boiadeiro.
Eu trabalho com o seu João Mineiro, o boiadeiro que me assiste, e desde que a gente começou o TEA, a gente tem giras específicas próprias para boiadeiro. É claro que nas casas de Umbanda, dentro também da raiz que eu sigo, você vai ver mais giras de caboclo e preto velho. Mas na nossa casa, sempre a gente abre com caboclo, com preto velho, e aí na sequência, às vezes vem boiadeiro, vem baiano trabalhar, vem marujo, né? Vem essas demais linhas, que algumas pessoas chamam de linhas auxiliares, né? Que vem auxiliar, que vem trabalhar. Boiadeiro é muito bom, principalmente em trabalhos de demanda, né? Para quebrar alguma demanda, amarrar alguma negatividade, que é o símbolo do laço que o boiadeiro traz. É ele quem vai laçar o mal. O boiadeiro tem um ponto que diz: quero ver laçar seu boi sem tirar o pé do lugar. Olha, seu laço é seguro, quem lhe deu foi Oxalá. Então, como você laça um boi sem tirar o pé do lugar? O boiadeiro tem que ter essa firmeza, essa força, né? O boiadeiro, ele diz: não toque nesse boi, que esse boi é cruzado. Esse boi é de boiadeiro, é caboclo valente do peito afiado. Então, o boiadeiro é o destemido. E na linha também, Tânia, chegam as boiadeiras, as mulheres. É mais difícil de ver, mas você encontra Dona Maria Mineira, Dona Laçadeira e muitas outras boiadeiras que se manifestam também nas giras de boiadeiro. E é muito interessante. Em todas as linhas de Umbanda tem o masculino e tem o feminino, e gerando uma completude. Na espiritualidade não há espaço para misoginia. Ah, não, isso é coisa nossa aqui da humanidade. E aí eu quero contar uma outra história que aconteceu com o Felipe, quer dizer, não foi nem com o Felipe, né? Que o Felipe, lá no TEA, tem uns encontros holísticos, né, o Felipe? E eu deixei aqui na pauta, né, no meu roteiro, para a gente falar isso daqui a pouco. E o Felipe, vou falar, tá, Felipe? Que você recebe o cigano Frederico, que ele é do Uruguai, não é do Uruguai? Dos Pampas? Isso aí foi na festa cigana. Na festa cigana. E eu tava lá, humilde, quietinha na minha mesa, né, para atender com as cartas. E o Felipe, incorporado com o cigano Frederico, ele foi de mesa em mesa. Gente, conforme o Frederico ia se aproximando, ele só ia abençoando as mesas. Me deu um frisson, meu coração bateu tanto. Falei, gente, que é isso? Mas me deu, parece assim, gente, eu não sei explicar. E o que ele falou para a mesa ao lado, ele falou para mim e seguiu, mas eu senti um frisson pelo Frederico, foi uma coisa assim, ou foi não sei. Ele não me tratou especial, eu estava ali como qualquer outro, mas meu coração, falei, gente, será que eu sou apaixonada por esse cigano? Foi uma coisa assim, mas foi assim, muito bacana. Né? Fala um pouquinho também, que eu sou toda da área cigana, fala um pouquinho das giras dos ciganos. No TEA da mesma... O que a gente procura fazer, né, Tânia? A Umbanda, ela tem uma diversidade de linhas. O tripé de sustentação da Umbanda é caboclo, preto velho e criança. Exu também é uma linha muito comum nas casas de Umbanda, que venham se manifestar. Mas na nossa casa, o mentor espiritual da casa, o guia-chefe, que é seu Sete Flechas, ele determina que a gente procure dar espaço para todas as falanges de Umbanda virem trabalhar. Então, a cada 2, 3 meses, dentro da nossa rotina, quando a gente está fora do período de pandemia, tem ciganos em terra atendendo, independente se é um festejo cigano, se é uma homenagem a Santa Sara ou Nossa Senhora Aparecida, mas você pode chegar e ter uma gira hoje de cigano no TEA. E quando é até aniversário do TEA, quando acontece isso uma vez ao ano, a gente faz uma gira diferente, que todas as linhas estão na terra ao mesmo tempo. Então tem Exu trabalhando ao lado de criança, cigano trabalhando ao lado de um preto velho, e todos para mostrar que todos congregam e trabalham em equipe, juntos. E 2 vezes ao ano a gente faz uma homenagem a uma Santa Sara e uma Nossa Senhora Aparecida. E Frederico é o cigano responsável pelos trabalhos nessa linha. Ele é um barô, ele é um cigano que, quando encarnado, ele viveu no Uruguai, entre o Uruguai e as terras do sul, aqui do Brasil, e ele desencarnou na casa dos 50 anos. Ele é considerado um cigano mais velho, já um barô dentro do acampamento, do clã que ele trabalha. Então ele é um cigano muito polido, muito educado, porque o pessoal pensa em cigano esplendor, né? Dançando, bailando, e ele quase não se movimenta, Tânia. Ele fica baixo. Ali, o mundo pode acabar, ele está ali. Baixo, educado. Educadíssimo. Abençoou a mesa de cada uma que estava ali. Eu achei aquilo bárbaro. E eu vou contar uma coisa, gente. Teve fogueira, que ele acendeu, né? A fogueira lá fora.
E choveu e a fogueira não apagou. E ventou e a fogueira não apagou. E tome de chuva e a fogueira ali. O que é sustentação, né? A seriedade de um trabalho. Apesar das condições climáticas, o fogo ficou aceso. E isso também é muita fé, né? Do povo cigano, né? Bom, eu espero, Felipe, que você um dia possa psicografar alguma coisa dos ciganos. Quem sabe? Olha eu, metida. Mas tem isso aí no radar, Tânia. Oi? Tem umas, assim, é porque que eu começo às vezes a falar com o Pai José? Devagar, porque atualmente eu faço mestrado e eu falo, eu tenho que acabar o mestrado por alguma coisa. Esse livro atual que eu estou escrevendo, que é o Mariazinha, eu comecei em janeiro do ano passado. Eu pausei o livro e retomei agora em dezembro para tentar acabar. Eu estou no último capítulo. Mas já veio uma história cigana para mim. Um romance cigano, começou a vir algumas cenas de caravanas. Aí eu falei, opa, como eu falei, gente, devagar, o que é para eu escrever primeiro? Né? Então, tem uma história que eu sei que vai chegar em algum momento. Não sei quem vai ser o espírito responsável pela história, mas o Pai José já trouxe flashes de acontecimentos ciganos na mente. Gente, será que... Bom, aí eu me metendo, né? Será que vai ser do Frederico, esse cigano, né, do Uruguai? Tomara, né? Vamos ver. Bom, outra coisa, Felipe, gente, eu deixei aqui fixado, tá, o telefone lá do Teafone, né, para vocês adquirirem tanto, ó, as cartas ciganas e os orixás com o Felipe Brasil, o Zé do Laço, Consagração sob o Céu de Aruanda. Tá? As pessoas encontram os 3 livros nesse telefone? Inclusive encontram também todos os livros da Tânia, também a gente tem lá no bazar para quem for visitar. Né? Tem os livros da Tânia, tem o baralho dos orixás de Lenormand, tem os dados, tem tudo. Uma forma das pessoas também poderem conhecer, gente, desde que começou a pandemia, o TEA está fechado. A gente vem fazendo só consultas espirituais, como uma casa de umbanda. A nossa proposta é a prática a prática e a expansão da caridade. Então, como casa de umbanda, a gente não cobra. É um trabalho caritativo. O que a gente pede é doação de alimento não perecível, porque isso vai para o projeto social, onde a gente ampara cerca hoje de 100 famílias carentes. Então, a gente vem fazendo esses trabalhos, né, sociais, o TEA está fechado. Mas, se Deus permitir, no dia 9 de abril, a gente vai fazer o 8º Encontro Holístico de Itaipuaçu. A gente fez antes da pandemia começar, em março, logo nas vésperas da pandemia, e em abril a gente vai fazer um Encontro Holístico, e eu vou dizer aqui em primeira mão. Ó, deixa eu abrir aqui vou falar para vocês, só para dar o spoiler, quem está confirmado como palestrante? Fernando Fratani, Pedro Jairá, Sandra Luz vai estar conosco, o Camilo Cassiano, né, de Compostela, vai estar conosco, Tânia Durão, não sei se vocês conhecem, outra que também vai estar, que estava aí agora há pouco, é Márcia Barreto, vai estar conosco, o Flori também já está confirmado. E vai ter muita coisa. A Tânia vai estar lá oraculando no dia, autografando os livros dela também. Né? A Marcinha também vai estar palestrando e autografando o livro por lá. E vai ser um dia de troca de saberes. Começa às 10 da manhã. A Ancada é 1 quilo de alimento não perecível. Então, esse não é o motivo para as pessoas deixarem de ir. E durante o dia tem palestras acontecendo de 1 em 1 hora, de 10 a 8 da noite. Além disso, a gente tem cerca de 50 oraculistas trabalhando o dia todo e vários expositores. No último encontro, antes da pandemia, nos últimos encontros a gente recebeu cerca de 500 pessoas ao longo do dia transitando por lá. Então, tem a cantina funcionando, tem o pessoal da Oficina das Pizzas que está por lá, que é uma pizzaria premiada na região, é uma pizza gourmet muito gostosa. E é um dia bem agradável de troca de saberes e de muito aprendizado. Então, vai ser um prazer vocês participarem, estarem lá conosco no dia 9 de abril. Gente, anotem, dia 9 de abril. Não, eu falo tudo, né, gente? Quando eu saio de casa e vou pro TEA, eu já fico pensando, o que eu vou comer? Não, vou comer estrogonofe, vou comer bolo de banana, é tanta coisa gostosa para comer. E é um clima tão gostoso, gente, porque o TEA é muito grande, é um terreno imenso, né, o Felipe? Então, assim, dá para expositores, dá para os oraculistas, é uma casa imensa, né? E eu sei
a obra social que vocês fazem, que o TEA faz. E eu vou falar aqui uma coisa, né? O Felipe, né, ajuda 100 famílias e quando sobra, né, eu acredito que hoje em dia não está sobrando, ele ainda ajuda outras casas, né, espirituais, né? Se não me engano, uma igreja evangélica, acho que quando sobra também ajuda uma casa kardecista, né? Isso. Quando a gente sobra, manda todo o excedente. O excedente ele ainda ajuda outras casas espirituais, porque a caridade não vê cara, né? E a fome, quem tem fome não tem religião, né? Caridade não tem religião. Caridade não tem religião. Né? E quem tem assim, fome... Desculpa. Todo excedente, como a Tânia falou, né, a gente manda as roupas para um varal solidário da igreja evangélica. A gente, às vezes, tem casas kardecistas, tem uma casa que fala, Felipe, eu tenho isso aqui sobrando. Às vezes a gente troca, às vezes, eu tenho isso aqui excedente, vai para aí. Porque, assim, o negócio, gente, não importa aonde estão batendo, se tem fome, a gente tem que ter um mínimo de empatia. Durante a pandemia, como que a gente viu a população de rua, né, pessoas em estado de vulnerabilidade social, crescer, quantas barracas estão de pessoas vivendo na rua. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Durante a pandemia, Tânia, apesar de todas as dificuldades, né, porque a porta de entrada para os alimentos no TEA são as consultas espirituais. Sem TEA funcionando, sem ter sessão, eu faço sessão de cura, as giras, sem as consultas de terça-feira. Né, a gente recebia em torno, ao mês, antes do TEA fechar, cerca de 1.200 a 1.500 pessoas ao mês transitando por lá. Então, a gente deixou de receber tudo isso. Mas olha como que as coisas são loucas. Antes da pandemia, nós ajudávamos 50 famílias. E durante a pandemia, a gente passou para quase 100. Nossa. Dobrou. É claro que todo mês é uma emoção. Tem pessoas, e aqui eu quero deixar registrado o meu agradecimento, que doam em dinheiro. Tem pessoas que vão lá levar Tem gente que fala assim, mas eu só posso doar 1 quilo de arroz. 1 quilo é bem-vindo. Eu só posso doar R$5. Vai somar para a gente comprar o que falta. E assim, tem toda uma equipe envolvida nessa estrutura, desde o acompanhamento das famílias, desde das meninas que montam as cestas, do pessoal que vai lá ajudar no sábado pela manhã a transportar, a conduzir tudo isso. E a gente vem conseguindo trazer outras pessoas que possam agregar. Até no último dia 29, agora que foi a última doação, que sempre acontece no último sábado do mês, a ação social teve a participação da prefeitura. E a prefeitura trouxe a equipe de saúde, a equipe de acolhimento social, a equipe do CRAS, tudo para ver documentação, para dar as orientações sobre benefícios que aquelas pessoas podem ter. E aí a gente foi trabalhando com um propósito. E esse ano a gente quer fazer ainda muita coisa na área social. Um sonho, né, que a gente tem, Tânia sabe disso, é fazer um trabalho no mês de São Francisco, em outubro, né? Fazer alguma ação junto com animais, junto com pessoas, um almoço social, uma ação maior. Mas a gente precisa estar seguro para fazer isso. E é possível. A Tânia, no ano passado, junto com o Oráculo de Assis, ajudaram. Uma outra pessoa que surgiu e ajudou também oraculando conosco foi o Anselmo, né? O canal do Anselmo. Né? Mandar um salve para ele. A Tríade Cigana, né, esteve participando conosco também. Então, muita gente vem somando, porque não importa se é cigano, se é Exu, o que importa é o bem, gente, é fazer a caridade. Se você frequenta um lugar, pergunta assim, eu estou me tornando uma pessoa melhor? Isso que a gente tem que se perguntar todo dia. Não importa se você é cigano, bruxo, Wicca, seja lá o que você queira ser, mas seja uma pessoa melhor. Eu sempre brinco, Tânia, gente feliz não enche o saco. Se você está infeliz e está perturbando os outros, é porque você é uma pessoa vazia, né? Geralmente é assim. Mas eu acho que a caridade, Felipe, dá um propósito, dá um propósito de viver, sabe? Que, como você bem falou, as pessoas em situação de rua, o número de pessoas aumentou drasticamente. Aqui em Botafogo, uma coisa absurda, né? E dá pena, mesmo que às vezes eu não tenha nada, mas eu dou um sorriso, eu dou uma palavra, querido, hoje não dá, da próxima vez, sucesso, espero que você venda tudo. Que ninguém fala com uma pessoa em situação de rua, né? Só olha com cara feia. Então, de todas as dores do mundo, Felipe, essa pergunta que você faz, será que eu estou melhorando, estou me tornando uma pessoa melhor? De todas as dores do mundo, a que mais me dói são os animais. E a segunda dor são pessoas em situação de rua. Né?
Então, eu já venho paquerando o Felipe Brasil já, né, uns 2 anos, né? Que como a tua casa é muito grande, né, para poder fazer um grande evento pro Oráculo de Assis. E, gente, ó, eu faço aniversário em outubro, Felipe faz aniversário em outubro, a Ju, esposa do Felipe, faz aniversário em outubro, dia de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro, é em outubro. Então, tomara que a gente consiga, tudo tem a hora certa, né, para acontecer. Mas, Felipe, só para deixar bem registrado, anotem, né? É isso, dá um propósito de viver, porque você é útil, né? Você tem uma função Sim. que te dá uma utilidade, né? Olha, mas eu sou só útil nisso aqui, já é muito para o outro que está recebendo, né? Eu penso assim. Sim. Então, fala, por Essa favor. Questão, Tânia, perdão, você fala do propósito, né? A gente precisa ter um propósito para nortear a nossa jornada. E hoje em dia, até academicamente falando, quando você fala do propósito, um dos construtos que eu estudo no mestrado é sobre o bem-estar. E lendo um artigo há pouco tempo, viu-se que numa pesquisa acadêmica, onde várias pessoas foram pesquisadas, que a realização de uma atividade caritativa, e é isso, caridade não tem a ver com religião, pessoal, sendo feita uma vez por semana a cada 2 horas, essas pessoas tinham um índice menor de depressão, né, de várias doenças psicossomáticas. Então, se vocês se dignarem, porque o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, não quero me vincular a uma casa, e vai ter fofoca, vai ter confusão. Tem ser humano, gente, vai ter espinho. Né? Por isso que a gente está aqui. Eu estou aqui encarnado porque eu já arranquei muita cabeça em outras vidas. Então, estou aqui tentando ser melhor. Mas o que acontece? A casa espiritual, ela é um meio. Porque, olha só, para você fazer a caridade na sua casa, como que as pessoas chegam aí? E o TEA, por exemplo, a Tânia falou, é grande. O nosso espaço, ele tem hoje 860 metros quadrados. A gente vem fazendo algumas melhorias para dar um pouco mais de conforto, para ter uma estrutura que possa comportar. Desde aquele encontro holístico, a estrutura já cresceu para receber mais pessoas e esse ano a gente tende a ter 100% da cobertura do terreno, né? Então, a gente consegue agregar mais pessoas. Então, o TEA, por exemplo, assim como muitas outras casas espirituais, elas são um meio. Você ali atende quem você não conhece, porque fazer caridade para quem ama é muito fácil, né, Tânia? Mas faz para um desconhecido. Você tem que desenvolver tolerância, escuta, empatia. Né? São tantas questões que você precisa se colocar que é um convite para esse melhoramento. Então, sai da zona de conforto. Caridade não se faz só na casa espiritual. Se você não tem religião, sou agnóstico, vai para um asilo, vai para um hospital, para um orfanato. Trabalho nunca falta numa casa espiritual. E nesses locais que eu estou falando também nunca faltam. Como a Tânia falou que o chamado dela é para o bicho. Vai ajudar, vai numa suípa, vai lá, caridade, pode ser, gente, catar lá o excremento do cachorrinho. Já. Né? Uhum. Já ajuda, trocar a vasilha d'água, dá afeto. Né? Então, existem muitas formas de fazer caridade. Não se precisa de muito. O que se precisa, não se precisa de muita coisa material. O que você precisa muito é boa vontade. É doar o seu tempo. Porque quanto tempo a gente perde na Netflix, quanto tempo a gente perde no WhatsApp, no Instagram, né? Tem coisas legais? Ótimo, tem muita coisa interessante. Mas eu posso fazer um pouco mais da minha encarnação. Qual o legado que eu estou deixando? Né? O que a gente está deixando aí para o futuro? Deixa eu só falar uma coisa. Gente, se vocês puderem seguir aqui o Guilherme Vilari, o homem do dinheiro. Se você quiser investir seu dinheiro, estou investindo com ele. Mas ele falou aqui uma coisa, a fé sem obra é morta. Né? Então a obra é isso, Sim. Aonde eu posso ser útil, aonde eu posso fazer minha caridade, o que toca meu coração, né? Eu ia falar outra coisa, fui falar com ele, gente, hoje eu estou bem perdida, né? Lembrei. Alguém, que eu não vou lembrar quem, nós temos o grupo, né, do Oráculo de Assis, sigam o Oráculo de Assis Brasil, colocou um videozinho, olha que interessante, né? Que quando a gente faz um bem, o nosso cérebro libera ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. E é o mesmo hormônio do amor. Quando a gente conhece alguém, se apaixona por alguém, é a mesma coisa, o mesmo hormônio, ocitocina. Né? Oi, clara intuição, Fabinho. Então, veja bem, se eu faço bem para alguém,
eu vou me beneficiar porque o meu cérebro vai disparar a ocitocina. Então, esse hormônio eu fiquei louca com isso, né? Viu? Olha que a Kátia Bianco, ela viu, então assim, até para o nosso benefício próprio, é legal a gente fazer o bem, né? Porque a gente se sente bem. A gente fica inundado na nossa corrente sanguínea dessa ocitocina, né? Então, e às vezes as pessoas acham, né, Felipe, que precisam ter dinheiro, né? Você falou uma coisa muito legal, né? Um afago no animal de rua, um pequeno afeto, né? Um olhar mais amoroso, né? A coisa da empatia, que hoje em dia está faltando tanta empatia, né? nas pessoas. Então, existem tantas formas de, às vezes, ouvir alguém, né? Que é aquela pessoa, oi Claudinha, né? Ouvir alguém da dor dela, mesmo que eu não tenha o que dizer, né? E eu acho que a função de um cartomante é justamente exercer, né? Já que nós acreditamos em reencarnação, outro dia eu estava pensando aí, meus pensamentos, né, o Felipe? O que será? Como é que é a minha comunicação? Será que eu era mentirosa? Fazia intriga? Não tinha paciência para ouvir ninguém? Então agora, né, na profissão de cartomante eu tenho que ouvir, né, desenvolver o ouvido empático para entender qual é a dor, a necessidade daquela pessoa. E você falou uma coisa que isso serve para os cartomantes. Muito do que eu digo, né, que as cartas estão dizendo para o meu consulente, serve para mim primeiro. Mas é por conta da ressonância, né? Então, por isso que eu bato sempre na tecla, né, do autoconhecimento, né, da gente se conhecer, né, e pedir ajuda, que tem gente que não pede ajuda, né, também, né? Olha, eu sou sacerdote, eu sou psicólogo, né, então eu tenho que ser forte o tempo todo, né? Também é importante a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade também, mas isso é papo para outro até, né, outra live também, né? Porque eu não quero desviar. Mas eu quero, Felipe, te pedir, no dia 9/4, é o dia do 8º encontro holístico lá no TEA. Fala aqui para o pessoal o endereço do TEA. Pessoal, o TEA, né, vocês conseguem primeiro acompanhar nosso trabalho para ver como que acontece. Tem lá várias imagens, né, do trabalho. Vocês têm na rede social o @TEA Aruanda no Instagram. Quem está aqui acompanhando, se puder ir lá seguir, isso dá uma força e impulsiona o nosso trabalho. Peraí, nós temos canal no YouTube. Desculpa. Aqui, ó. Olha no fixado, TEA Aruanda. É tudo junto, gente. Então vai lá e clica para vocês conhecerem o trabalho dessa casa incrível. Desculpa, Felipe. Vocês têm o Templo Espiritualista Aruanda no Facebook e no YouTube. E toda semana sai vídeo no YouTube, tem pelo menos 2 vídeos lá acontecendo. O TEA ele fica localizado em Maricá, na cidade de Maricá. Aí o pessoal fala, nossa, Maricá é região dos lagos. Não, Maricá está no Arco Metropolitano do Rio, pessoal. É o Arco Metropolitano 2. Então tem ônibus que sai direto daqui da cidade do Rio, do Menezes Corte, aceitando bilhete único e te deixa lá em Itaipuaçu. Uber daqui para lá não é tão caro. Em R$60 você consegue se deslocar de Uber, ainda mais se você levar alguns amigos e rachar a corrida, isso é mais barato do que a passagem do ônibus. Então, assim, o TEA fica na rua 37A, quadra 389, lote 19. Mas a dica é, joga no Google Maps, no Waze, no Uber, Templo Espiritualista Aruanda. Te leva certinho até lá. São cerca de 50 minutos com bom trânsito daqui para lá. É a mesma coisa do centro da cidade para Campo Grande, quem é aqui do Rio. Então não é tão longe assim. E a gente está na beira da praia. A Tânia falou, é um lugar grande, é arejado, com um cheirinho do mar. O TEA foi feito na areia da praia praticamente, né? Então a gente está de fundo para o mar. É um lugar bem agradável em Itaipuaçu, lá na região de Maricá. E no dia 9/4, Felipe, vocês vão pedir a entrada algum alimento não perecível para ajudar na obra social dessas famílias que vocês amparam? Sempre, Tânia. A gente pede para todo mundo, né, é um ingresso do evento, é 1 quilo de alimento não perecível. Quem não leva, às vezes coloca lá um dinheirinho para ajudar a comprar o alimento. Qualquer alimento, pessoal, arroz, feijão, o que a gente usa para comer? É o que a gente pode levar. É 1 quilo. Se cada um levar 1 quilo, no final do evento, pelo menos são 500, 700 quilos que a gente tem, e a gente está seguindo com a corrente do bem. Foi a ocitocina que a Tânia estava falando. Eu preciso seguir a corrente do bem. Teve um filme
Tânia, do final da década de 1990, chamado A Corrente do Bem. O que você faz de bem para o outro? De um menino? É um filme maravilhoso. De um menino? Isso. Eu vi. É fazer o bem sem querer nada em troca. É o bem pelo bem. Né? Porque a gente faz muita coisa, mas a gente quer ganho secundário. Ah, não, eu fiz essa oração, acendi essa vela, fiz o bem para alguém, eu quero ganhar alguma coisa em troca, né? Quero ter meu pedido atendido. E tudo se dá pelo nosso merecimento. Então, vamos deixando o nosso legado, vamos deixando as nossas pegadas do bem por aqui. Você quer ser lembrado como? Como uma pessoa maravilhosa, faz tanta falta, ou uma pessoa insuportável? Não fazia nada para ninguém. Era um caixa. Então, é mais ou menos por aí. E o encontro holístico, ele proporciona um dia agradável, um dia que tem várias palestras. Você pode entrar e lá sentar, assistir palestra, nada consumir no TEA. Mas você já está nos ajudando na divulgação. Às vezes eu peço, gente, é só compartilhar. Chama alguém, marca um amigo. Se cada um puder levar uma pessoa, a gente segue ali com uma ação social, porque a gente fomenta a economia local, né, ajuda a manutenção do terreiro, e manter uma casa de caridade na beira da praia, lá, gente, é mar aberto. A maresia corrói tudo. Então, assim, a manutenção é diária para você manter uma casa como essa. E ela se mantém uma casa de caridade, com a ajuda de todos. É uma casa que ela tem como projeto ficar para gerações futuras. O trabalho não pode parar. O TEA não é o Felipe, não é a Ju, né? O TEA é uma casa espiritual de acolhimento a toda aquela população do entorno. E falar em acolhimento, Felipe, vocês adotaram uma cachorrinha de rua, a Teia. Vocês até botaram o nome dela de Teia, né? Ela vai, come, vai, volta pra rua, volta pra cá. Então ela entra e sai a hora que ela quiser. E como vocês tratam bem a Teia? E ela fica super feliz, né? Então, assim, tô com saudade. Como é que ela tá, hein? Me dá notícias dela. Ela é um espírito livre, né? Ela tem algumas casas na rua e ela vai passando por essas casas, todo mundo dá comida, alimenta, e ela tem uma casa própria. Ela tem uma tutora, né? Que ela mora. Mas assim, quando ela aparece lá, né, ela tem os potinhos de ração, os médiuns levam, e aí o pessoal deixa ela mal acostumada, tem que ter ração, tem que ter pastinha, né? É difícil pegar ela para dar banho, ela corre de banho, mas o pessoal dá a medicação para ela de pulga, carrapato, os comprimidinhos. De vez em quando ela dorme por lá e é querida por todos. E quando está tendo sessão, ela se enfia no meio dos guias atendendo. E ela fica ali livre, ninguém perturba. Ela gosta de passar pela assistência do TEA e cumprimentar todas as pessoas. Camila, beijo para você, Camila. Maravilhosa, participa até da macumba, a TEA, a cachorrinha. E ela entra com uma alegria, né? E ela bate no portão, Tânia, para abrir. Ela bate lá no portão e a gente tem que ir lá. Às vezes eu estou fazendo live, eu paro a live e falo, gente, alguém vai lá abrir o portão para a TEA, que não está tendo atividade, ela vai lá pedir para abrir o portão para ela. Para entrar e para sair. Quando ela quer ir embora, ela pede também. Olha, gente. Então, TEA, cabe todo mundo, né? As portas estão sempre abertas para pessoas, para animais, para eventos, para palestras, né? Para cura, né? Porque se tem palestra, tem transmissão de conhecimento, se tem cura, olha, é lugar para todo mundo, né? Casa da mãe, né? Da grande mãe TEA, né? Você falou agora, Tânia, dessa questão do conhecimento. É um dos propósitos do TEA trabalhar com a expansão do conhecimento. E falar nisso, a gente está retomando agora em fevereiro, já estava esquecendo aqui, os cursos que o TEA trabalha, porque a gente leva alguns profissionais até o TEA, da área de terapias, levando algumas formações. E esse mês agora, a gente vai ter o curso da Márcia Barreto, que vai ser lançado essa semana aí, Cristais para Cura, que a gente vai colocar, vai acontecer no dia 20, e a gente vai colocar um do Fernando Fratani, a Metafísica da Doença dos Animais. O Fratani dá aulas específicas sobre o uso de ervas e a metafísica da saúde para animais. Além disso, no mês de março vai ter benzimento cigano, vai ter um curso de xaropes, remédios, à base de ervas também acontecendo, e muitos outros cursos aí agora, a partir de março. Pessoal, a gente não consegue precisar muita coisa, porque apesar de ter a necessidade da manutenção da casa, mas o que é mais importante é a nossa segurança. E para acessar o TEA,
né, há uma premissa da prefeitura de seguir um protocolo sanitário. As pessoas têm que usar máscara, as pessoas têm que ter a carteira de vacinação completa, o esquema completo, senão não tem como acessar, né? E é um mínimo para a nossa segurança. As pessoas, tem gente que às vezes tem um acúmulo absurdo e fala assim, ah, mas o caboclo tem medo de pegar Covid. Olha, o caboclo ele não pega Covid não, quem pega é o cavalo do caboclo, né? E lá mesmo incorporado, quando a gente incorpora para fazer o atendimento espiritual, os médiuns usam máscara. A todo momento, a gente passa o álcool na mão dos médiuns, as pessoas, tem todo um protocolo. Para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, estão tendo consultas às terças-feiras. Então, como que faz para marcar? As consultas são terças, às 19 horas, uma semana é com caboclo, uma semana é com preto velho. Basta entrar na página, mandar um direct pelo Instagram, uma mensagem pelo Face ou para o telefone, pedindo o agendamento. E é um número... nós temos uma capacidade de recebermos, eu acho que 400 pessoas com folga. Mas a gente vem agendando, assim, 80 pessoas, né? E todo mundo seguindo esse protocolo para segurança. Se a pessoa quiser mais... Eu vou falar aqui o telefone de vocês, Felipe, porque eu vou deixar gravado e depois some aqui o que está fixado. Tá, gente? Então, se vocês quiserem comprar Zé do Laço, a consagração de um boiadeiro, Sobre o Céu de Aruanda, que esse livro é maravilhoso, As Cartas Ciganas e os Orixás, tá? O telefone é 21, que é Rio de Janeiro, 99741 5998, tá? 21, que é Rio de Janeiro, 99741 5998, tá? Então, gente, para marcar consulta, para vocês se informarem sobre os livros, para compra dos livros, também sobre os cursos. E como é que está o curso, Renato, Felipe, desculpa, da Umbanda, da doutrina de Umbanda, que eu fui sua aluna? Está tendo, não está? Esse curso acontece, Tânia, uma vez ao ano. A turma começou no final de novembro, a turma vem acontecendo semanal, já estão fechados, são cerca de quase 400 pessoas inscritas no curso, online, e as aulas, né, são online. Uhum. São 80 horas de aula online, fora todo o material de apoio que é colocado, né? Eu dou por semana 1h30 de aula, 1 hora fazendo a preleção e meia hora esclarecendo dúvidas, às vezes um pouco mais. E o curso tem quase 1 ano de duração. E tem também uma parte do curso que é a parte presencial, que acontece no TEA mesmo, que é uma parte de prática mediúnica. E aí são cerca de 20 horas, mais ou menos, de prática mediúnica que acontece, no qual a gente faz. O que a gente pede pelo curso, Tânia? 1 quilo de alimento não perecível. Umbanda precisa ser estudada. Tem gente que fala, não, na minha época não se estudava. A sua época era outra. Nos tempos atuais a gente precisa buscar, a gente está na época do conhecimento. Eu preciso buscar informação, porque hoje a gente fala muito de achismo, por achismo, né? Eu, às vezes, quando eu vou falar de Umbanda, eu estou dando a 12ª turma. Esse ano, no final do ano, vai abrir, se Deus quiser, a 13ª. Todo dia eu estudo Umbanda, Tânia. Todo dia eu assisto um vídeo. Eu sempre estou lendo um livro. Ó. No momento eu estou lendo aqui o livro do Pai Caetano, tem o livro do Pai Felipe, são dirigentes espirituais parceiros, que eu estou lendo Terreiro de Caboclo. São várias leituras que você vai fazendo para você se aprimorar, porque senão você fica raso. E quanto maior é o seu arcabouço de informações, melhor os seus guias conseguem trabalhar, porque sua mente não é tão limitada. Como que você vai trabalhar com um guia altamente instruído se a sua consciência é limitada? É claro que as entidades têm condições de trazerem conhecimentos que estão aquém da nossa informação, mas eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso estar preparado para isso, para ter uma mediunidade límpida, cristalina, né? Quase não reencarnam médiuns missionários. Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis foi um médium missionário, irmã Teresa de Calcutá, né? Irmã Paulina, vários aí foram médiuns missionários que vieram independente da religião. Então a gente tem aí que se preparar. Nós somos médiuns que estamos em resgate kármico.
recebemos a mediunidade como uma ferramenta, uma dádiva de Deus para ajudar a gente a acertar algumas contas aí e trabalhar melhor nessa encarnação. Ninguém é obrigado a ser médium, ninguém está fadado, ah, não sou médium, eu tenho que me desenvolver. Não, você tem o livre-arbítrio, é a única coisa que a gente tem. Ninguém tem nada nessa vida a não ser o livre-arbítrio. Mas para você fazer algo, faça bem feito, faça com dignidade, porque é uma responsabilidade. Da mesma forma, o oraculista precisa se aprimorar. Porque o que acontece, gente? Se você fala algo, vai adiantar você incorporado, ou você oraculando quanto profissional, você fala, olha, seu pai vai morrer. Tudo bem, todo mundo vai morrer um dia. Mas o que a pessoa faz com aquela informação? Ela sai dali da mesa de jogo, se joga embaixo do carro? O que ela faz? Porque isso acaba angariando karma. E a pessoa tem que sair de uma mesa de jogo, de uma consulta espiritual, igual ou melhor, não pior. Se ela sai pior, é responsabilidade sua. E você vai ter um quinhão. Então, é a mesma coisa. Quando você faz mal para alguém, você começa fazendo mal a você mesmo. Pensa o seguinte, uma caixa d'água. Você abre a torneira da sua casa e tira um copo de água ali sujo, toda a estrutura está suja. Você pode até colocar uma água limpa naquela caixa, mas se a estrutura está suja, contaminada, vai sair sujo. Então, você precisa se purificar a todo momento para trazer as suas mensagens. Senão, como que é a sua energia? A espiritualidade não nos reconhece aqui do lado de fora, pela nossa beleza ou pela nossa feiura. Ela nos reconhece pela essência. E a única coisa que a gente vai levar são as nossas ações. Caramba, nossa... Engraçado que você tocou num ponto, Felipe, tão importante, que eu sempre bato na tecla dos cartomantes, dos oraculistas, né? Não estuda só o significado, não estuda só as combinações, vai estudar anatomia, fisiologia, psicologia, mediunidade, fenômenos, chakras, porque isso, vai estudar as leis, porque isso dá segurança pra gente, né? Você falou uma coisa, quanto mais eu souber, né? Quanto mais eu aprendo, mais a espiritualidade pode ajudar ainda mais. Então isso é fabuloso, né? Isso é responsabilidade, né? É responsabilidade em querer ser útil cada vez mais, né? Sim. E não é difícil, né? Esse compromisso. Felipe, meu bem, você quer deixar uma mensagem, né? Que eu sei que você é ocupado. Zé do Laço, a consagração de um boiadeiro. Felipe Brasil. Tá aqui o telefone, gente, 21 99741 5998, para cursos, para adquirir os livros também sobre o céu de Aruanda, também as cartas ciganas e os orixás, né? Anotem, dia 9 de abril, né? Vai ter o 8º encontro holístico lá no TEA. E te agradecer imensamente, que venham mais livros. Estudar não ocupa espaço. Boa, Kátia! Estudar, conhecimento não ocupa espaço também, exatamente. Né? Então a gente vai se encontrar. Eu só tenho, Tânia, a agradecer a você por mais uma vez abrir a porta, por estar aqui falando e dizer que você é uma pessoa querida, uma pessoa que sempre nos incentiva. E falar assim, que os livros, pessoal, eu não vivo da espiritualidade, eu não vivo do santo. Eu trabalho, eu sou psicólogo, como a Tânia falou, eu atuo na clínica psicológica e os livros a renda é revertida para o TEA, para a manutenção dessa casa, né, que é o nosso projeto, né, é o grande projeto de vida, eu e da Ju é o TEA, aí que a gente plantou uma casa que está fazendo 10 anos, uma casa hoje que tem cerca de 100 médicos trabalhadores na corrente, onde a gente recebe mais de 1000 pessoas, tem um projeto social que são quase 2 toneladas de alimento arrecadados por mês, e assim, isso só é possível através do coletivo. Então, a caridade não é o TEA, não sou eu, o Felipe, não é a Ju, não é não é nenhum médium da casa, a caridade somos todos nós. Na hora que colocamos essa energia em movimento, temos amor, empatia e buscamos ser pessoas melhores. Os livros trazem mensagens, são livros, romances umbandistas, mas trazem mensagens de teor espiritualista. Qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode entender um pouco mais da religião de Umbanda, como que se dá os bastidores espirituais de uma gira, o que acontece nos mecanismos da obsessão, o que acontece, quem é o mentor espiritual que muitas vezes nos assiste, como que se dá a escolha desse mentor, os guias que nos circundam. Então,
traz um pouquinho desse esclarecimento. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que participaram. Vão lá, curtem, nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deem um like lá na nossa página no Face. Isso já ajuda bastante. Tânia, deixo aqui meu agradecimento para você. Tamo junto. Eu que agradeço, nós que agradecemos você trazer uma obra literária com tanto conhecimento de maneira tão simples, né? Parece que a gente está ali dentro, né, da cena, participando ali. Então, agradecer a você também por essa obra maravilhosa, As Cartas Ciganas e os Orixás. Cadê o Sob o Céu de Aruanda? Sob o Céu de Aruanda. Ó, aqui. Olha aí, gente. Então, se vocês puderem comprar os 3 livros, ou só 1 ou 2, né? Que ajuda, né? Não só a casa, mas também as famílias, né? Que eles ajudam. Então, a gente vai se encontrar no dia 9/4, lá no TEA. Leva aí um alimento não perecível. Como é que é? Um alimento não perecível, né? Arroz, feijão, né? Não é isso, Macau? 1 quilo de alimento não perecível. Bem-vindo para o projeto social. A gente vai começar a divulgar. A partir da próxima semana, a gente vai começar a fechar com os expositores, começar a fechar com os oraculistas que vão participar. E todos vocês são bem-vindos para passar o dia 9 de abril. Tânia Durão vai estar lá oraculando, né, junto conosco. E vocês vão conhecer a Teia, a cachorrinha que entra e sai, faz o que quiser, que come a bichinha, tá gordinha. Tô com saudade dela. Felipe, obrigada. Né? Já estou esperando o volume 2 do Sob o Céu de Aruanda, que vem o 3, o da Mariazinha e do Cigano. Eu quero sua obra completa, sua obra literária. Tá bom? Felipe, muito obrigada, que eu sei quanto você também é corrido. Oi, Rosana, boa noite, querida. Então a gente se vê no dia 9/4. Para aquele abraço. Manda um beijo aí para todo mundo, tá bom? Obrigado, Tânia. Obrigado, pessoal. Um saravá fraterno. Tchau, tchau, pessoal. Saravá. Até o dia 9/4, gente. Ó, o telefone, só para deixar aqui, ó. 21 997 41 5998, tá? Beijo. Tchau, Felipe. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.